Ei, pessoal! Ei, sejam bem-vindos, galera! E vocês sabem que no dia 24 de dezembro do ano passado, exatamente no ano passado, há um ano, no dia do meu aniversário, eu iniciava um tratamento de saúde bem rigoroso. E eu escolhi a data do meu aniversário para iniciar esse tratamento. Para quem não sabe, tenho não, né? Vamos falar as palavras corretas. Porque quando eu tenho, tu te apropria daquilo como se fosse teu. Eu lido com uma doença autoimune. E essa doença autoimune, o nome dela é nefropatia por IgA. O que isso acontece? Acontece que ela ataca os meus rins. Ou seja, o meu corpo vê o meu rim como invasor. Então ele ataca o rim. Isso é o que uma doença autoimune faz, tá? Falando de forma assim, bem genérica, zona mesmo, tá? E isso, o que ocorre? Ocorre que isso dá muitos problemas renais, né? E o meu pai teve a mesma doença e meu pai perdeu os 2 rins. Ou seja, essa doença autoimune, para algumas pessoas não acontece em nada. Tem muita gente que tem isso e nem sabe que tem. Tem outras pessoas que muito rápido a doença avança e elas perdem os rins, tá? No meu caso, eu descobri ela tem 2 anos, tá? E ela começou de forma muito severa, sabe? Ela não foi uma doença autoimune que foi gentil comigo, não, foi severo mesmo. Ainda que, como assim, Gi, tu tem essa doença se tu se cuida tanto? Então, eu me cuido mesmo há alguns anos, mas nem sempre foi assim, tá? Antigamente eu comia um monte de porcaria, eu não sabia comer, eu não comia salada, eu comia porcaria mesmo, trabalhava muito e não tinha nem tempo de comer comida, então eu comia muitos lanches e tal. Eu não cuidava das minhas emoções, tá? Eu era mega ansiosa e eu era um trator, assim, sabe? Literalmente, assim. E não tem nada de errado, eu não tô falando que eu estava errada naquela época. Naquela época eu fazia o melhor que eu podia fazer com aquilo que eu achava que era o certo de se fazer. Entendeu? Por exemplo, eu lembro que eu dizia que tirar férias... Olha só, gente, que louco. Que tirar férias era coisa de gente fraca. Ai, chega a me impactar quando eu falo isso hoje. Porque eu não sabia. Eu fui treinada e educada assim, sabe? Porque eu tinha que fazer as minhas coisas, eu tinha que fazer por mim. Eu só fui fazer faculdade depois de adulta, né? Eu fui terminar o meu 2º grau depois de adulta. Então, ou seja, eu por minhas próprias ferramentas e por minhas mãos, entende? Então, eu fui educada para ser a guerreirona mesmo. E eu saí de casa muito cedo também. Então, para me proteger, eu acho, sabe, das coisas e das pessoas, eu sempre coloquei uma carcaça de pessoa que não precisa de ninguém. De pessoa, eu faço tudo e eu aguento tudo, sabe? E eu sempre tive esse posicionamento mesmo de pessoa que aguenta tudo e faz tudo. E fazia mesmo. E eu lembro que eu sempre achava que os outros não iam aguentar, mas que eu aguentava. Então eu vivia assim, sabe? Então eu não parava pra comer direito, eu não descansava, eu não tinha final de semana, eu não tinha férias, eu não sabia o que era férias, não tinha tirado férias, né? Então sempre correndo assim atrás das coisas e tudo mais, né? E deixa que eu cuido, deixa que eu faço, eu consigo, eu faço, pá. Isso gerou uma doença autoimune em mim. E antes de ter ela, tá? Antes de estar com ela instalada, eu já tinha mudado, já tinha ido para uma 2ª faculdade, que era nutrição, porque daí eu já tinha cansado de fazer... Eu sou publicitária, tá? Me formei com isso, tinha uma agência de publicidade e tal, mas eu tava mega infeliz. Aí eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida, assim, em termos de alimentação mesmo, e quando eu fui mudando essas coisas na alimentação, eu fui mudando a minha personalidade. Eu fui ficando uma pessoa mais leve, eu fui ficando uma pessoa mais bem-humorada, porque o meu humor de manhã, assim, era uó, sabe? Ô filho, será que tu pode pegar um café pra mim ali, por favor?
Tá pronto ali, né? É só servir. O meu humor era... De manhã era horrível, sabe? E eu... eu tinha... eu era muito controladora, sabe? E tudo mais. E aí, depois que eu comecei a mudar a minha alimentação, isso tudo foi amenizando, eu fui ficando mais leve, eu fui olhando para outras coisas, eu comecei a olhar para as coisas pequenas, eu comecei a ser mais gentil comigo, eu comecei a me dar permissão de vez em quando para descansar, sabe? Eu comecei a... Eu entendo que tem muita gente assim, eu tô vendo, eu também sou assim, eu também sou assim, e eu entendo isso, gente. E quem é assim, eu entendo vocês, tá? Porque a gente é assim porque é assim que a gente aprendeu a ser. É assim que a gente aprendeu a se defender, inclusive. E muitas vezes esse posicionamento me ajudou, gente, me ajudou muito. Esse posicionamento me ajudou a manter pessoas perigosas longe de mim. Cara, ele me ajudou. Então, entende que não tem nada de errado? E se vocês estão assim fazendo isso até hoje, isso tá de alguma forma ajudando vocês, né? Só que normalmente essa pessoa que ela é muito deixa comigo, eu faço, eu não preciso de ninguém, eu sou a pessoa que faz, eu não preciso de férias, esconde uma pessoa medrosa. Normalmente é isso. Tem uma pessoa medrosa atrás dessa pessoa que eu faço tudo e eu e tudo mais. E aí eu percebi isso, que eu escondia uma menina com medo. Com medo de ser julgada, com medo... Muito obrigada, filho. Com medo de não ser cuidada, com medo de não ser amada, com medo de ser abandonada, sabe? Só que eu só fui descobrir isso há pouco tempo, tá? Mas durante esse processo que eu fui mudando a minha alimentação e tudo mais, tudo começou pelo alimento, tá? E é por isso que eu digo, eu uso essa frase, né? Tá ali, inclusive, no meu Instagram. Tudo começa pelo alimento. Porque foi quando eu comecei a mudança alimentar, que eu comecei a ver, cuidar do alimento, cuidar da forma que eu me alimento, eu comecei a cuidar de outras coisas também. Não só de mim, mas dos outros, sabe? Então, muito obrigada para as pessoas que estão me dando feliz aniversário, tá? Então, conforme eu fui mudando essa maneira de me alimentar, eu fui mudando a maneira de pensar. Aí eu fui percebendo as crenças que eu tinha instalado em mim como sendo verdades. Aí eu tinha percebido não só as crenças, mas percebendo o padrão que eu tinha de certo e errado. Então eu colocava coisas assim, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, isso é bonito, isso é feio, sabe? E eu percebi que isso tudo me deixava muito controladora, tá? Então lembra, ser controladora escondia uma criança assustada, com medo. Sim, Ana, hoje é meu aniversário, pode me dar parabéns. Me dê só parabéns para você, Giza. Não me dê parabéns e feliz aniversário. Essa é a regra aqui, tá bom? Só parabéns pelo seu aniversário, que nem a Sara fez ali em cima. Tá? Mais tarde tu me dá feliz não. Ai. Beleza. Então, aí eu comecei a mudar isso tudo. Eu comecei a trabalhar com outras coisas relacionadas à mentalidade. Então, eu me formei em psicologia positiva também. Então, eu comecei uma jornada daí de mentalidade. E eu me dei conta, caramba, essa maneira de pensar me trouxe até aqui. E é essa maneira de pensar que tá fazendo eu me alimentar dessa forma, que tá fazendo eu ter esses resultados. Como que eu mudo isso? Sabe? Como que eu faço isso? E realmente é um desafio grande. Aí eu comecei essa jornada, né? Da mudança de mentalidade, as questões espirituais também, comecei a mudar, comecei a me conectar e começou muita coisa a acontecer na minha vida, assim. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de mostrar isso para as pessoas também. Só que aí
Há 2 anos atrás, eu tive esse diagnóstico dessa doença autoimune, a nefropatia por IgA. E aí foi um baque muito grande pra mim. E por que foi esse baque? Porque eu pensei, nossa, mas eu já fiz todas as mudanças alimentares, eu já fiz tudo o que precisa fazer, estou bem nutrida, eu suplemento, eu invisto dinheiro e tempo cuidando da minha saúde, eu já mudei meu padrão de pensamento e inclusive, eu dava palestras para as pessoas ensinando para elas quais emoções que elas tinham que estavam gerando aquela doença naquela pessoa. E aí, de repente, eu me vejo doente. E com a mesma doença que levou a vida do meu pai. Uau, então era muita coisa para mim. E quando eu tive o diagnóstico, eu comecei um acompanhamento com uma nefrologista, a gente começou a ver que eu comecei a ir ladeira abaixo. Ladeira abaixo, sabe? Comecei a piorar, a ficar pior, a creatinina piorava, ácido úrico piorava, potássio, sabe? Começava proteinúria, proteinúria quer dizer que eu tava perdendo muita proteína na urina. Então, ladeira abaixo. E a minha nefrologista falou, Giza, se continuar desse jeito, em 6 meses tu tá indo pra hemodiálise. Olha só, que era o que meu pai fez, né? E aí, no dia 24 de dezembro do ano passado, eu comecei uma terapia pra ver se melhorava isso. Porque tava indo muito ruim mesmo, sabe? E essa terapia não era uma terapia com nutrição funcional, com suplementos, com meditação, com uma coisa gostosinha de se fazer. Não foi. Essa terapia foi algo que, mexeu muito comigo, porque na época, não é só na época, agora também, porque eu tô percebendo que eu tô falando e eu tô me impactando com isso. Então até hoje ainda está aqui, tá? Eu pensava, nossa, mas, cara, eu faço tudo pra não precisar tomar remédio. Sério que eu vou precisar tomar remédio agora? Sério que esse é o meu único recurso nesse momento? E eu já tinha feito muita coisa em termos de suplementação e tudo mais, sabe? Por outras vias e tal. E eu tava meio que sem saída. Eu não vi outra saída. Não tô dizendo que não tinha outra. Naquele momento, eu não vi. Eu já tinha feito várias outras coisas que não estavam funcionando. O meu rim continuava piorando. E aí eu comecei o tratamento no dia 24 de dezembro de 2019, ano passado, com corticoide. Então eu comecei a tomar 60 miligramas de corticoide, porque a promessa era que isso iria segurar o problema renal, era essa a promessa, e que eu ia parar de perder tanta proteína na urina, e que era isso que ia acontecer. Então eu comecei esse tratamento. Eu lembro que no dia 24 de dezembro do ano passado, Natal e Ano Novo, eu fiquei completamente sozinha na minha casa. Quem me acompanha desde aquela época lembra disso. Se tiver alguém desde aquela época, me fala aqui. Me fala, porque eu compartilhava. Então eu lembro que meu filho foi passar o Natal lá com a minha família no Rio de Janeiro e tal. E eu quis ficar sozinha, eu quis passar por isso sozinha, eu não queria ninguém por perto, né? E aí, Natal e Ano Novo, eu fiquei completamente imersa nisso, né? Nesse tratamento. E algumas coisas eu compartilhava e outras não, mas a real é que eu tava em profundo sofrimento ali, um ano atrás, lidando com aquilo. Porque pra mim, tipo, tomar remédio era uma coisa, tipo, né, mas não é isso que eu falo pras pessoas, eu falo sobre saúde pras pessoas, e eu me sentia um pouco impostora, sabe? Então, tô sendo completamente vulnerável aqui com vocês, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou assim, né, e aberta também, e como é meu aniversário, eu quero falar sobre o que eu quiser aqui com vocês. Então eu me senti uma impostora, sabe? Então, nossa, mas eu falo tanto sobre saúde, como que eu tô lidando com isso? Porque eu achava que eu não ia passar por isso, porque meu pai tinha passado, porque ele comia errado, ele comia mal, ele tinha muitas alergias e não sabia. E aí eu pensava assim, não, mas isso não vai acontecer comigo, né? Porque eu não tô vivendo mais isso.
Só que a verdade é que eu não precisava mais viver mais aquilo há 5 anos. Mas e os outros 35, 34 anos? Entende? Então, lembra que a gente fala? O Gabriel fala muito isso, eu também falo. O Gabriel fala, tá? Vamos usar as palavras que ele fala. Ele fala que a nossa vida, nossa saúde é como um banco. Que todos os dias ou a gente vai debitando ou creditando. Ou seja, ou a gente vai colocando ou a gente vai tirando. E durante 34 anos ou 35 anos, eu fui tirando, eu fui me alimentando mal, eu fui fazendo um monte de coisa. Ou seja, não tem como tudo aquilo que eu tirei em 34 anos eu repor em 5 anos. Se fica claro isso para vocês? É claro que provavelmente se eu tivesse naquele ritmo que eu tava há 34 anos, durante todos os 34 anos, seria muito pior. Muito pior, não tem como saber, sabe? Mas o fato é que esses últimos anos, então, que eu fui debitando, me ajudaram certamente, mas não foi o suficiente. Então é por isso que eu lido. E muitas pessoas, às vezes eu falo, olha, eu tô anêmica, eu tô perdendo proteína na urina. Porque eu falo pra você, eu não escondo nada, gente, tá? E alguém pergunta, como assim tu tá anêmica? Tá, mas... Ou como assim tu tá perdendo proteína na urina? Mas tu não se cuida tanto. Sim, gente. Eu me cuido tanto. E esse canal justamente foi feito por causa disso. E por isso que eu falo, chamo de ritual da guerreira. Porque eu preciso de um ritual desse pra me manter saudável. Entende? Então, às vezes eu sou julgada por isso, sabe? Porque muitos, não, acho que quem tá aqui na live não, mas muitos esperam uma vida perfeita, já que eu falo de saúde, mas não é assim. Não é. Eu sou imperfeita. Minha saúde não é perfeita. Eu luto para que seja cada vez melhor com aquilo que eu tenho aqui. Entende? Com aquilo que tá disponível aqui hoje. O que eu sei hoje eu não sabia antes. Certo? Oi, Pedro, querido. Bom Natal, querido. Bom Natal. Essa é uma live de aniversário, tá? É live de aniversário. É parabéns pra você, Giza. Não é Feliz Natal, é parabéns pra você, Giza. Só isso. Sem Feliz Natal. Feliz Natal é mais tarde, tá? Então essa... Obrigada, Pedro. Então, hoje é um ano que isso aconteceu. E aí, olha que louco, gente. E aí eu comecei a fazer aquele tratamento que eu falei pra vocês, né? Pensando, uau, vai ser... Então, é essa ferramenta que tem hoje disponível, né? Então, eu vou nela. Porque, afinal de contas, os medicamentos também estão aqui para nos apoiar. Então, se ele foi feito, ele também foi feito para ajudar. Então, tem muita coisa de, nossa, ai, medicamento é uma coisa ruim, que não sei o que lá. Não é, gente. Não é. O problema é que muitas pessoas só conhecem medicamento. Mas em alguns momentos, ele é o recurso que está aqui disponível. E para mim, no dia 24 de dezembro do ano passado, era o recurso para mim, que eu já tinha tentado outras coisas e não tinha funcionado. Então foi. Aí comecei o tratamento e adivinha só. Eu tive todos os efeitos do corticoide, todos os efeitos colaterais. Gente, nossa, até pelo na cara eu tive. Ai, que horrível. Até sério, até assim, ó, bigode na cara, gente. Inchaço, um monte de coisa, não conseguia dormir de noite, meus hormônios ficaram pifados, tudo aquilo para quem já tomou, quem já passou por esse tipo de processo conhece. E adivinha, não funcionou. Eu fiz o tratamento e eu continuei piorando, a creatinina continuava piorando, a proteinúria continuava piorando. E aí descobri que eu era córtico resistente. Ou seja,
que o corticóide não funcionava pra mim. E aí eu, caceta. E aí logo depois o que acontece? Começa a pandemia. E aí eu me vejo como completamente vulnerável, como sendo do grupo de risco, lidando com uma doença que estava completamente descontrolada e que eu aceitei fazer um tratamento medicamentoso com um remédio que eu sabia que me dá muitos danos no corpo, fiz e não funcionou. Aí eu dei uma deprimida. Então tô mais uma vez aqui sendo completamente vulnerável com vocês e contando a minha jornada do meu último ano. Não foi fácil pra mim, tá? Nem um pouco. Deixa eu dar um gole aqui de cafezinho. Tanto que no primeiro mês de pandemia, eu desapareci, porque eu não sabia como lidar com aquilo. Tá? Por mais que... Nossa, Giza, mas como assim? Porque tu trabalhar tanto a tua mente, tu medita tantos anos, tu parará... Pois é. Pra mim, aconteceu. Entende? Ainda fazendo tudo isso, ainda eu me percebi dessa forma vulnerável e eu fui gentil comigo. Eu me deixei sentir aquilo. Eu me deixei sentir medo, eu me deixei ficar deprimida, eu fui gentil. E não tava funcionando o negócio. Aí o que aconteceu? Aí eu tirei, eu não, né? Conversei com a minha nefro, pedi, olha, se não tá funcionando, não faz sentido eu continuar com isso aqui. Aí nós fomos tirando o medicamento. Aí eu parei com a suplementação que eu tava tomando também. Eu meio que assim, parei com tudo. Eu tava fazendo 500 terapias, um monte de coisa, aí eu parei com tudo. E quando eu parei com tudo mesmo. E aí eu buscava, sabe, eu meditava e pedia uma orientação, sabe, do que eu poderia fazer, o que ainda estava disponível que eu não estava fazendo. E eu pedia, e não vinha. Isso durante o tratamento eu pedia também, né? E antes de começar o tratamento também eu pedia. E não vinha. E aí depois teve esse negócio de corticoide no início de pandemia e não vinha. Até que um dia o Érico Rocha me manda um vídeo de um cara, um documentário, ele mostra um documentário. Cara, olha só esse documentário. Tem alguma coisa de especial nesse cara aqui. Ele coloca isso lá no grupo que a gente participa junto, tá? É um mastermind dele. E ele coloca isso lá. E aí eu falei, caramba, que é isso? Era um cara que entrava em lagos gelados. Um cara que fazia imersão com gelo e ficava horas na imersão do gelo. Aí comecei a ver que esse cara fez alguns estudos científicos sobre isso e tudo mais. E eu, caceta, o que esse cara tá fazendo, né? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre esse cara. Achei muito interessante isso ali. E comecei a estudar sobre o cara e comecei a tomar banho de água fria, né? Você já conhecia o Érico? Sim, o Érico... Conheço o Érico já faz 4 anos, ele é meu mentor há 4 anos já. Eu tô no grupo de mastermind dele, lá do Platinum, e é lá que ele compartilhou. Aí eu comecei a tomar banho gelado, comecei a fazer um tipo de respiração lá e tal. E em 2 semanas, eu percebi que a minha espuma na urina começou a diminuir. Coisa que não acontecia mais. Isso não acontecia. Tipo, eu sempre tive espuma na urina, só pra vocês saberem, é o que mostra que a gente tá perdendo proteína. Olhem as suas urinas, gente, tá? Se tá espumando, é porque tu tá perdendo proteína. Isso pra mim era um marcador importante, tá? Pra essa doença autoimune, isso é um marcador importante. E aí, em 2 semanas de banho gelado, zerou a espuma. Que o caceta, que é isso? Aí eu pedi pra minha médica, olha só, eu quero fazer exame, eu quero ver como é que estão as coisas aí, porque não tá tendo mais espuma na urina. Tem alguma coisa aí que deve estar melhor. Aí beleza. E aí, paralelo isso, o Érico também começa a tomar banho gelado, no chuveiro. Aí
como ele viu que eu tava interessada nesse assunto, ele falou, Gi, seguinte, eu vou comprar um freezer e vou começar a fazer imersão no freezer. O que tu acha? Vamos comprar? E eu, cara, vamos. Aí eu comprei um freezer, pra quem não sabe, eu tenho um freezer, e eu encho de água esse freezer e eu entro nele todos os dias quando eu estou em casa, tá? Aí comecei a fazer isso, então, e aí o resultado dos exames vieram, e aí a médica ficou impressionada. Ela falou, Gi, esses exames que eu tô vendo agora aqui, não são os mesmos exames daquela mulher que a gente tava lidando antes, tu é outra mulher. E a minha médica, assim, e eu falei pra ela do banho gelado e tal, e ela achou isso muito, muito estranho, tá? Que banho gelado faça isso tudo, ela acha muito gozado isso, vai falar, olha, continua esse trem aí que tu tá fazendo porque tá funcionando, né? E aí, então, eu faço isso. Então, sim, a gente começou junto, nós temos, inclusive, a gente tem um grupo lá sobre isso, tá? Nós hoje somos, acho que, quatro ou cinco, acho que 5 pessoas que fazem isso, tá? Lá do Mastermind, a gente tem um grupinho que a gente fala sobre isso e tal, e a gente vai contando os avanços de cada um e compartilhando e tal. E aí, aí eu comecei a perceber, dentro da água gelada, muito gozada, eu comecei a perceber algumas coisas, maneiras de ser minha, que me levaram até essa doença autoimune. Então, o gelo me ajudou a me trazer consciência. E aí que eu falo pra vocês do ritual da guerreira, né? Então, eu percebi, pra me manter saudável, pra me manter assim, eu preciso seguir um protocolo, eu preciso seguir alguns passos, e um deles é tomar banho gelado. Mas não é só isso, porque eu fui descobrindo outras coisas nesse caminho, nessa jornada, nesse processo. Então, eu uso uma suplementação hoje específica. Então, muitas pessoas me perguntam, tem muita gente que me segue, que tem doença autoimune também, e problemas renais, em função da minha história, se conecta comigo por conta disso, né? O frio é um excelente anti-inflamatório, tá? Excelente anti-inflamatório. Ele vai te desinflamando mesmo, sabe? E aí, tem, por exemplo, alguns suplementos para quem tem problema renal, tá? Que talvez possa ser contribuição também a tomar ômega 3 em altas doses. Então, eu tomo... Deixa eu ver se tá aqui. Ai, eu não separei aqui. Não tá. Eu tomo ômega 3, eu tomo da Nutrify ou da Nature, ou da Vitafor, tá? Que é ômega 3 bem concentrado, com EPA e DHA concentrado também. Eu tomo 6 cápsulas por dia desses, tá? Pensando, tudo é efeitos protetivos pro rim, tá, gente? Isso, coenzima Q10 também, probióticos, prebióticos, uma coisa também que a gente viu tudo isso aqui que eu tô falando é porque a gente olhou alguns estudos, porque logo que eu fiquei assim, o Gabriel começou a pegar estudos, artigos relacionados a esse tipo de doença e o que tinha funcionado em termos de suplementação. Então funcionou esses que eu falei pra vocês, mais o própolis verde. Então eu tomo também o própolis verde, tá? O que mais que é específico disso? Eu acho que específico do rim são esses. Então, isso tudo teve efeito protetor do rim, tá? Ômega 3 em altas doses, todos os dias, tá, gente? Coenzima Q10. Então, eu tomo isso já faz 2 anos, tá? Mesmo com... Eu parei aquela época que eu pirei, e aí agora eu voltei. Agora não, né? Há uns 8 meses eu voltei com tudo em cheio. Coenzima Q10, ômega 3, probióticos, prebióticos, o própolis verde, que são específicos, então, para isso. E imersão na água gelada. Além dessa imersão na água gelada, eu ainda faço a sauna também, tá? Então, aí eu faço a meditação, eu faço todo um trabalho, assim, mental, que eu chamo de ritual da guerreira. Por isso que vocês me vêm falar muito sobre o ritual da guerreira. Por quê? Porque quando eu falo pra mim chamar a minha guerreira,
É como se... Eu percebo assim, tá? Alguém já viu o Chapolin, que tinha o anjinho e o diabinho? Sabe? Então, é exatamente isso que acontece, sabe? A nossa mente, ela é assim. Tem quem a gente é de verdade, como pessoas mais puras mesmo, quem a gente é, sem o ego, sem essas crenças, essas coisas todas que a gente tem, tá? Que é quem somos. Que daí eu chamo de guerreira, certo? A guerreira não tem medo, a guerreira não tem certo e errado, a guerreira não tem essa coisa de ego, né? Ela tá numa camada mais profunda. Ela faz o que tem que ser feito. E a gente tem a nossa mente. Aí na nossa mente tá os julgamentos, tá o ego, tá o certo e errado, tá os medos, tá isso tudo. Então é isso que eu vejo, tá? E isso tudo tá aqui. Então eu tenho a guerreira e eu tenho a minha mente. Tá os dois aqui. Tenho que dar um nome para essa mente. Se alguém tiver um nome, me fala. Guerreira e mente. Tem um nome bom para isso? Pode falar, tá? Que aí eu vou começar a dar esse nome. Acho que tem que botar um nome aqui. Então, o que eu faço todos os dias, que é o ritual da guerreira, é simplesmente fazer aquilo que eu, sem a mente, faria. Sem o, ai, mas eu já tô cansada. Ai, mas eu já tô triste. Ai, mas eu já tô com dor. Porque isso é a mente falando e atuando. E a guerreira não tem essa, sabe? Então por isso que eu chamo de ritual da guerreira. Treinamento da guerreira. Porque a guerreira vai lá e faz o que tem que fazer. E eu entendi que para eu melhorar, né, para eu lidar com essa doença da melhor forma, eu preciso ter passo a passo um ritual todos os dias. E ele não inclui apenas suplemento. Ele inclui maneiras de pensar e maneira de ser, certo? Ana, eu não quero um nome que já existe, sabe? Sabotadores é um nome que já existe, entendeu? Um nome que não existe. Que nome que a gente poderia dar para nossa mente, sabe? Tipo, guerreira, que é que a gente é, e mente, tá? Seria esse que é o sabotador, tá? Que seriam esses sabotadores. A mente é clichê, mas é verdade. A mente mente, sim, exatamente isso. Só que a gente pensa, a gente se confunde. E daí a gente pensa que a gente é a mente. Olha que louco. E aí quando a gente fala, não, mas eu já tô cansado, a gente pensa que é a gente. Ou, hoje eu não preciso fazer isso ali, né? E a gente pensa que é a gente, e não é, sabe? Então tá. Então, esse conjunto de passos que eu fui fazendo me deixaram saudável. E quando eu falo da minha guerreira, eu tenho uma guerreira e tu tem tua guerreira também. Então muitas pessoas dizem assim, ai, Giza, mas tu tem uma guerreira mesmo, eu queria ser assim. Tu é, tá aí. Tá aí. É que troll, não sei. Vamos pensar melhor. Mas tô aberta aqui, tá? Podem falando aí. Mas eu esqueci o que eu tava falando exatamente. Mas, porque agora eu fiquei presa no troll. Aí tu pensa que a tua mente que tá do... Ah, tá, lembrei. Que daí a gente se confunde. A gente pensa que a gente é a nossa mente. E a gente não é a nossa mente. Então, a guerreira que eu tenho aqui tá aí. Só que tu tá confundindo. Pode estar confundindo também. Tu pensa que tu é a tua mente. E aí tu acha que eu sou foda, que eu sou não sei o que lá, que eu sou guerreira e tu não é. Tá aí. Entenderam, gente? Tá aí também. Então, quando eu falo ritual da guerreira, minha mente, olha a mente. Não é contigo que eu tô falando. Eu tô falando com a minha guerreira. Certo? E aí, outro dia, uma pessoa que tava assistindo a live falou assim, ai, Gi, por que tu fala guerreira? Porque assim tu tá falando que tu tá sempre em guerra. Por que tu não chama de, em vez de guerreira, vencedora e tal? E a minha resposta é, eu não vou fazer isso.
Porque eu tenho clareza de que a minha mente vai continuar aqui. Entende? Eu tenho essa clareza. Ela vai continuar aqui. Então, se eu falar vencedora, a minha mente vai ficar bem feliz. Tipo, isso! Vencedora! Não. E quando eu falo guerreira, eu tô chamando, assim, olha, guerreira, vem pra frente da mente. Vocês entendem isso? E isso eu tenho que lembrar disso todo dia. Porque senão vai ser o dia que, cara, não, hoje não. E tem vários dias assim. Vários dias assim, sabe? Que eu tenho que guerreira, assume aí, porque o negócio aqui tá... A mente tá mais forte que tu. Então, o meu trabalho diário é todos os dias deixar essa guerreira mais forte. E o meu convite aqui com a tribo, com o trabalho que a gente faz aqui, com o Gabriel, que também faz parte desse trabalho, é convidar vocês a terem essa consciência que vocês têm essa guerreira ou guerreiro dentro de ti e que tu não é tua mente. Entende? Não é. A tua mente é só uma fachada ali que pode estar te dominando hoje, que tu acha que tu não é fraco, que tu acha que tu não consegue, que tu acha que contigo não funciona. É só a mente te falando isso. E meu convite é que tu treine diariamente a tua guerreira. Eu treino diariamente a minha guerreira, abrindo mão de alguns pensamentos que vêm todo dia, que eles vêm aí. E eu falo, caramba, guerreira, tá aqui. Então é sendo vigilante, sabe? Lembra que na Bíblia tá vigiar e orai? É isso, gente. Fazendo o ritual da guerreira, tu vai estar vigiando e orando. Vigiando e orando. Ó, tô ligado nisso aqui. Isso que tu tá pensando, Gi, não é tu. Isso que tu tá pensando é essa mente. Certo? Então, lembra, gente, vigiai e orai. Então, Deus quer que sejamos pessoas melhores. Deus quer que a gente seja quem exatamente a gente é. Não esse ego, não essa mente, sabe? Essa mente que mente, vocês disseram aí. Então, quando tu tá treinando a tua guerreira, tu tá treinando esse Deus que habita em ti. E quando tu treina essa guerreira e treina esse Deus que habita em ti, tu é uma pessoa muito melhor para as outras pessoas, para ti e para os outros. Só que fazer isso dá trabalho mesmo, sabe? Porque é todo dia que tem que ser feito. E eu tô aqui na Terra para me desenvolver melhor, desenvolver essa guerreira para poder servir melhor os outros. O meu trabalho aqui é servir os outros. Servir através daquilo que eu vou me desenvolvendo também, porque se eu estou desenvolvendo a minha saúde, eu quero mostrar para as pessoas como que eu estou desenvolvendo, para elas poderem fazer o mesmo. Se eu estou desenvolvendo a minha guerreira, eu quero mostrar para as pessoas como que eu estou desenvolvendo, para essas pessoas fazerem o mesmo. E eu faço isso para ser uma pessoa cada vez melhor para mim e para os outros. Entende? Então é isso, gente. É isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Eu queria comemorar esse 1 ano desde que eu comecei aquele tratamento no dia 24 de dezembro do ano passado, onde eu comecei aquele tratamento que foi bem difícil pra mim. E hoje eu tô, nossa, num ambiente completamente diferente do ano passado, né? Esse ano eu vou passar o Natal comigo e com meu filho. Eu não vou fazer aglomeração, né? Eu fiz uma viagem para Dubai, onde para poder fazer essa viagem se teve que fazer exame de PCR, ou seja, as pessoas que estavam lá naquele avião eram pessoas que não estavam contaminadas, com certeza não estavam. Lá em Dubai a bandeira era verde, ou seja, lá eu estava muito mais segura que em qualquer outro lugar aqui, porque algumas pessoas me falaram sobre isso, né? Então lá eu estava mais segura. Agora a gente veio para ficar aqui isolado mesmo, tá? A gente tá numa cabaninha aqui no mato, bem isolado, e com todos os cuidados possíveis, e o ano novo vai ser assim também. Eu escolhi isso por causa dessa questão, e não é só isso também, eu gosto dessa fase de estar sozinha, porque eu gosto de me reconectar, eu gosto de planejar, tá? É como eu funciono. Algumas pessoas me disseram, nossa, tu tá aí sozinha? Tô, gente, mas é isso que eu faço, sabe? Tem alguns momentos eu gosto disso. E eu não tô aqui sozinha. Olha só, tô com 69 pessoas aqui nesse momento, entende? Então, é como eu funciono, assim.
E eu gosto de fazer isso, tá bom? Então eu desejo para vocês todos, obrigada por todas as pessoas que me deram parabéns, adorei as mensagens e para mim foi um privilégio agora eu contar para vocês o que aconteceu nesse último ano e com certeza para mim é uma vitória, sabe? De um ano para cá, uau, muita mudança, muito rápido que aconteceu e a minha jornada, só que eu sei que é só o começo também, sabe? E que não tem fim isso. Não tem fim, o ritual da guerreira, o treinamento da guerreira é para sempre. É todos os dias. E eu vou continuar aqui, treinando essa guerreira e sendo esse convite para vocês também treinarem a sua. E se hoje não for o momento, quem sabe vai ser amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, eu vou estar aqui. Eu não vou sair daqui. E eu vou continuar treinando essa guerreira e ajudando o maior número de pessoas possível que também querem treinar as suas guerreiras. Tá bom? Muito obrigada. Tchau!